Fala aí, galera da Infra de TI. Aqui é o Eduardo Honorato, esse é o canal TI Ninja. Bem-vindos! Aqui, com administração de redes, eu ajudo você a dobrar o teu faturamento. Esse é o meu objetivo aqui, fazer com que você aumente o seu skill, melhore o seu conhecimento em ferramentas, melhore o seu mindset, para que você passe, então, a faturar mais com TI. Então, hoje nós vamos trazer aqui uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta de backup profissional, o Vim Backup, que ele oferece recursos poderosos, e nós vamos falar de uma versão que é a versão gratuita. Então essa versão você pode baixar e utilizar no ambiente corporativo. O licenciamento dele te permite fazer isso. As versões pagas têm algumas diferenças de recurso, eu vou mostrar para vocês quais são essas diferenças, mas nós vamos dar uma avaliada rápida, vamos falar das vantagens de uma ferramenta como o Vim, existem outras. A ferramenta da Vim Backup, ela é mais conhecida porque ela é um pouco mais robusta, ela já tem bastante tempo de mercado, e nessa versão, que é a versão Community, que é a versão gratuita, ela já tem recursos que podem ser muito bons para ambientes menores. É claro que se você está falando de um data center corporativo de vários servidores, ela já não vai servir. Mas para você que atende aí algumas empresas que tem às vezes uma quantidade menor de servidores, uma situação mais simples, ela é muito interessante para fazer backup, principalmente se você trabalha com virtualização. Especificamente, tá? A gente está falando aqui de virtualização tanto com Hyper-V quanto com VMware SXI. Tá? Ela ainda não tem suporte a outras ferramentas nessa versão Community Edition, tá? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, porque aqui você aprende a multiplicar o seu faturamento trabalhando com administração de redes. Vamos lá que eu vou te ajudar com isso daí. O Vim Backup, mesmo nessa versão Community, ele é uma versão que suporta o que ele chama de workload, tá? Workload basicamente são 10 máquinas. O Vim Backup ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer backup tanto de máquinas físicas quanto de máquinas virtuais. Então você pode fazer o backup integral da máquina virtual ou o backup da máquina física. O que acontece é, os 10 workloads, então, obviamente, a gente pode estar falando ali de um mix entre máquinas físicas, máquinas virtuais, estações de trabalho, o que quer que seja. Então o Vim Backup você instala, a gente vai ver, baixando a versão Community, a gente instala basicamente o database dele e a gente adiciona as máquinas onde a gente vai gerenciar o backup. Ferramenta bem interessante, uma ferramenta para até esses 10 workloads gratuitas, com recursos que eu considero avançados. É claro que ele tem limitações em relação à versão paga, tá? Alguns recursos como, por exemplo, backup em nuvem, né? Alguns recursos avançados de deduplicação, né? Que agiliza bastante a questão do backup. Então, assim, de forma mais básica, né, para ambientes pequenos, de até 10 workloads, ele funciona muito bem. Então, eventualmente, para você ter isso, né, para um cliente ali que tem até 10 servidores, né, e você não precise desses recursos mais avançados, é uma opção muito interessante. Ah, mas o backup é gratuito, né? Então, assim, é uma ferramenta gratuita de backup. Você recomenda? Eu recomendo que você tenha o backup, né? O fato é claro que se você tem uma ferramenta de automação, se você tem lá um programa, o que eu já falei aqui algumas vezes, né, um software de RMM para fazer a gestão remota desses equipamentos, você pode configurar ele para gerar esses alertas para você, eventualmente se o backup não for feito, ele te avisar. O importante é, você precisa disso. Então, eventualmente, se você está começando, né, se você está iniciando a sua prestação de serviço, essa é uma ferramenta que você pode oferecer, que ela é muito interessante, né, e que você pode, é um serviço que você pode oferecer profissionalmente, então a tua mão de obra, você pode cobrar mais por isso, você está protegendo o ambiente do cliente, você está monitorando o backup dele, você está usando uma ferramenta que é uma ferramenta amplamente usada, conhecida e com suporte. Aí, o que é esse com suporte? É uma ferramenta que está em constante atualização. A versão gratuita, você não tem o suporte oficial, você não consegue entrar em contato com o suporte e pedir ajuda, aí você teria que ir para uma versão paga. Mas você consegue encontrar solução na internet, você consegue encontrar solução em fóruns. Então, assim, dá para utilizar e é uma opção muito boa. Eu vou deixar o link para download da ferramenta na descrição. Você vai ter que preencher um formuláriozinho para download. Abrindo o link, você vai cair nesse site aqui, que é o site para download da versão. E aqui ele já tem a observação, que é limitada para 10 workloads. Você clica em Download Now, preenche o formuláriozinho aqui, você vai receber o link para download. Eu já fiz download da minha versão aqui, então já vou partir para a instalação e para a gente fazer ali o setup inicial e fazer a configuração de um primeiro backup. Bom, pessoal, aqui no meu servidor de teste, eu já fiz a instalação, né, do Vim Backup.
fizer download do Vim Backup, nós vamos fazer juntos a instalação aqui. Basicamente, a imagem, né, ela é uma ISO que você monta e aí ele te permite fazer o setup. O que a gente precisa fazer nesse ponto da instalação? A gente vai instalar o servidor do Vim, que é onde a gente transforma o nosso servidor e a gente vai adicionar ali algumas unidades de armazenamento. Então, a gente vai fazer a instalação dele e ele vai instalar a base de dados dele. Ele instala um Microsoft SQL Express, né, que é a opção que ele manda integrado, que é a versão gratuita do SQL, onde ele vai criar o database dele de gerenciamento desses backups. Tá? Então, passo a passo aqui, né, o chamado NNF, vou aceitar. Ele te dá aqui a opção inicial de utilizar um método de provisionamento de licença. Né? Aqui eu vou deixar a licença community, eu posso entrar com o Vim aqui, ou se eu tiver uma licença paga, né, dar um browse aqui e instalar o arquivo de licença. Bom, aqui ele faz a verificação dos pré-requisitos. Lá nas especificações da documentação, ele diz que você tem que ter pelo menos duas vCPUs, né, 2 núcleos de CPU, e ele recomenda no mínimo 4 GB. Eu vou recomendar que você tenha no mínimo 8 GB aí de memória RAM disponível para o servidor que vai rodar o server de backup, né, as tarefas do Vim para fazer os backups. Nesse meu servidor, que é uma máquina física, onde eu tenho algumas máquinas virtuais, eu tenho bastante memória, então essa não é a preocupação, mas você pode utilizar uma máquina virtual para fazer a instalação do servidor Vim de backup, e aí deixar essa máquina virtual exclusiva só para rodar o serviço do Vim ou o serviço do Vim com outras aplicações. Eu estou fazendo isso na minha máquina física aqui, porque a minha máquina física não tem nenhuma outra nada rodando, e eu só tenho as máquinas virtuais nela, e também é uma máquina de laboratório, mas eu faria isso se essa máquina estivesse, por exemplo, num cliente, se fosse um servidor de cliente, onde eu precisasse instalar o backup, eu instalaria a versão do Vim na máquina física, faria os mapeamentos que a gente vai ver aqui, que são os mapeamentos das unidades, onde vai ser o storage dele, né, o espaço que ele vai reservar para armazenamento das máquinas virtuais. Eu faria isso. Então, o que ele está indicando aqui que ele vai fazer? Olha só, ele vai fazer a instalação do PostgreSQL, que é o backup a base de dados que ele está utilizando agora. Tá? Eu já fiz uma instalação dele onde ele faz a instalação do SQL Express. Então, essa versão nova aqui, ela provavelmente utilizou o PostgreSQL, a versão free. Eu vou lidar com as opções padrão, então vou deixar a pasta de instalação na pasta padrão, e aqui o Guest Catalog, que é o catálogo das máquinas que são as convidadas, né, as máquinas que vão... o catálogo de máquinas que você vai colocar, que são os workloads, as máquinas que você vai gerenciar, eu vou deixar num outro, vou deixar tudo que ele fez por padrão aqui, tá? Vou fazer a instalação, e aqui, então ele vai instalar o SQL, eu vou passar rapidinho aqui, finalizando a instalação, a gente já vai para o resto. Pessoal, enquanto estava instalando aqui, e ele ainda está no passo 3 aqui, então ele leva um tempinho, e eu estou cortando o vídeo para vocês, eu vi aqui a informação de que ele tem agora suporte nativo ao Proxmox, né? Que é aquela opção, aquele software de virtualização que eu já testei aqui no canal, tem vídeo aí falando de Proxmox, e eu sabia que na versão anterior, na versão 11, né, do Vim Backup, ele não tinha suporte nativo, só tinha através da instalação de agentes. E aí ele falou que tinha. E aí eu fui na documentação e verifiquei que o suporte ao Proxmox foi adicionado. Então, se no seu ambiente você tem Hyper-V, que é o caso aqui do teste que a gente está fazendo, se você tem um VMware ESXi, ou se você tem o Proxmox, agora ele é suportado. Então você consegue... O que isso significa? Né? Então ele não suportava o Proxmox antes? Ele suportava da seguinte forma: você podia ir lá, instalar ele dentro de uma máquina virtual, instalar o console de administração e gerenciamento dentro de uma máquina virtual, ir lá e adicionar as máquinas virtuais diretamente. Você não consegue adicionar o servidor Proxmox para que você gerencie as máquinas virtuais. Você conseguiria adicionar apenas as máquinas virtuais diretamente e tratar ela como servidores individuais. Agora, nessa versão aqui, né, na versão mais nova, 12.3, a partir da 12.1, ele já tem o suporte aí nativo ao Proxmox. Então, corrigindo a informação lá do começo do vídeo,
Ele serve para Hyper-V, serve para VMware SXI de virtualização e serve para o Proxmox VE a partir da versão 8.2. Temos aqui a finalização e a aplicação em si é um pouco pesada, tá? Então ele vem com a senha, eu vou utilizar a autenticação do próprio Windows aqui, depois a gente pode alterar isso. Então usuário administrador e localhost, que é onde o serviço está rodando. E aqui, essa porta aqui, esse localhost, ele já identificou, mas é a porta padrão, que a gente poderia ter trocado isso na hora da instalação. Então não se assuste, realmente leva um bom tempo para inicializar aqui, mas mesmo num servidor pesado, com bastante processamento, ele leva um tempo para carregar, tá? Não se assuste. Aqui nessa interface inicial, ele vai dar algumas opções para as quais eu gostaria de olhar para vocês. Tem o Home aqui, e aqui, antes da gente falar do inventário, que são as máquinas que a gente vai adicionar, que são as máquinas gerenciadas, eu vou falar aqui da infraestrutura de backup, tá? E aqui dentro, ele tem aqui os repositórios de backup. Então, por padrão, né, quando eu coloquei aqui, eu fiz a instalação, eu tenho nessa máquina aqui, né, que foi onde eu instalei, é uma máquina de teste, como eu mencionei, eu tenho um disco aqui de 1 terabyte mais ou menos, que eu vou utilizar para fazer esses testes. Então, eu adicionei esse cara lá na hora da instalação, como minha unidade onde eu vou fazer os backups. Então ele já identificou aqui e ele já adicionou então essa máquina como meu primeiro repositório de backup. Mas eu posso adicionar aqui outros repositórios de backup, que são o que? Eu posso pegar um storage que está diretamente atachado, um NAS, né, no caso aqui um diretório de rede, então pode ser um compartilhamento SMB. Então, como que dá para fazer? Eu tenho um outro servidor em rede, onde eu quero disponibilizar, então eu tenho lá um compartilhamento, e eu posso adicionar aqui um share de um NFS, então se eu tiver um storage na rede com um NFS rodando, ou eu posso ver aqui com um SMB, um servidor Windows, por exemplo, ou um servidor Samba, né, Linux Samba, com um compartilhamento, eu posso vir aqui e adicionar esse share para ser um repositório de backup. Eu dou um nome padrão aqui para ele, ele pede aqui o caminho, né, desse repositório, então aqui eu coloco lá o IP, o nome do servidor, e eu posso colocar aqui as credenciais, eu adiciono aqui as credenciais, se for uma máquina de domínio, usuário e tal, e precisa ser um usuário, obviamente, que tenha poder de escrita e leitura sobre essa pasta, e aí ele transforma aquele espaço, mesmo estando num outro servidor, num outro caminho da rede, como um servidor de backup, né, um repositório de backup. Ou eu posso vir aqui, ele tem aqui, ó, appliance de deduplicação. Então, ele tem algumas opções aqui que são específicas, né, para backup. Esse Vim Data Cloud Vault, que seria um serviço contratado, onde você pode ter um espaço dentro dos servidores da Vim, e você vem aqui, adiciona suas credenciais, e ele já conecta em cloud para você fazer o backup diretamente. Agora, essa é a única opção de cloud que ele tem para o Vim Community Edition, tá? Então você paga pelo serviço de storage, você adiciona a sua conta aqui e aí você consegue então ter um repositório em cloud onde você faz direto na nuvem. Nas outras versões pagas, você consegue adicionar como repositório de backup localidades em nuvem, ou na nuvem do Azure, ou na nuvem do Amazon, do AWS, né? E aqui, no caso, é só mesmo diretamente da Vim Backup. E esse Object Storage, que seria uma outra opção compatível que seriam opções locais, que é on-premises, né? Aquela coisa que você faz no seu próprio servidor. Então, assim, essas opções que ele dá aqui é para que você consiga expandir o seu backup. Então, você pode ter o serviço rodando nesse servidor, que é o caso aqui, e ter a sua localidade de backup num NAS ou num outro servidor da sua rede, sem problema nenhum. É óbvio que aqui, em se tratando de desempenho, né, o desempenho você vai estar você vai estar dizendo o seguinte, olha, eu tenho o meu serviço rodando aqui. Na hora que você rodar a tarefa de backup, ele vai lá na máquina virtual, vai pegar o conteúdo dessa máquina virtual e vai jogar lá para o seu repositório. E aí você vai ter o tempo de transferência, né, entre a estação de trabalho ou o servidor
com esse storage que está taxado na rede. Então o tempo disso pode ser maior. Tá? Outra coisa importante, aqui nessa área de infraestrutura de backup, né, no Backup Infrastructure aqui, né, são os servidores gerenciados. Então eu posso adicionar aqui servidores que eu vou gerenciar o backup. Então, automaticamente, como eu instalei nessa máquina, ele já adiciona essa máquina como um servidor de backup aqui, mas eu posso adicionar mais aqui, eu posso colocar aqui um outro IP de um servidor, coloco as credenciais e eu adiciono esse outro servidor. Ele vai conectar nesse servidor, vai fazer a instalação do agente e vai transformar esse servidor num servidor gerenciado aqui, tá? Então, essa é uma das coisas mais importantes que você vai precisar quando você terminar de fazer a sua instalação. Você vem aqui na parte de infraestrutura de backup, vem nos seus repositórios de backup. Se você quiser aqui adicionar pastas ou caminhos, né, para fazer esse backup, outros servidores, você vai fazer isso por aqui. Aqui no nosso exemplo, né, o que eu vou utilizar aqui, né, eu vou vir aqui na minha pasta de inventário, vou vir aqui na minha infraestrutura virtual e vou adicionar o meu servidor, que é essa própria máquina aqui, tá? Olha só aqui as opções que ele dá, ó, de servidores, né? Ele dá virtualização de Red Hat, Hyper-V, Nutanix e Proxmox, né? Agora ele tem aqui a opção do Proxmox, mas eu vou vir aqui no Hyper-V, que é essa própria máquina. Eu posso aqui colocar localhost, se ele vai encontrar, e essa opção aqui, ó, é um servidor Hyper-V Standalone. Ele não é cluster e ele não é gerenciado pelo SCVMM, que é o recurso lá da Microsoft para gerenciamento de Hyper-V. Aqui ele pede uma credencial, então aqui eu preciso colocar o usuário e senha que tenha privilégio administrativo nesse servidor aqui. Ele já vai fazer a verificação, ele instala a integração com o Hyper-V. Aqui ele dá uma observação que é o seguinte: esse servidor Hyper-V ele irá agir como backup proxy para os backups sendo executados no host backup mode. Então, como ele vai agir com um backup proxy, então ele vai dizer aqui qual o número de tarefas limite para serem executadas simultaneamente. Tá? Vou deixar o 4, que é o padrãozinho aqui. O que ele vai fazer? Ele inicia o processo de update da infraestrutura, já contacta o servidor, usa as credenciais que você forneceu, conecta lá, já instala o agente dele para a gente conseguir fazer o gerenciamento e aí a gente conseguir visualizar as máquinas virtuais e fazer um backup. E aí eu vou fazer aqui o teste de um backup, um agendamento, para vocês entenderem como é que funciona isso. Ele é relativamente rápido, tá? Então, esse processo aqui de adicionar o servidor, ele não é um servidor demorado. Aqui a gente está falando de um servidor, que é o próprio servidor onde eu instalei o serviço de backup, mas isso poderia estar dentro da sua rede, poderia ser um servidor remoto. Já finalizou, já finalizei. Então aqui, ó, ele identificou aqui os meus hosts standalone, e aqui, ó, ele já identificou as minhas máquinas virtuais, né, que eu tenho aqui dentro. Então, eu posso vir aqui, pegar uma máquina virtual pequena aqui minha, que é o meu Firewall, vou adicionar, vou criar um backup para ela aqui, vou criar um job novo, vou chamar aqui de backup Firewall, 18 GB, aí ele manda selecionar o storage, tá? Então, eu só tenho um storage aqui, porém, que é o repositório padrão criado pelo Vim Backup. Vou deixar uma política de retenção por 7 dias. Aqui eu posso ajustar essa opção, que é manter alguns backups full por mais tempo para fins de arquivo. E eu posso configurar destinos secundários para esse job, mas eu vou deixar o padrão. Então, vou deixar uma política de retenção de 7 dias, que é o que eu preciso para essa máquina aqui. Essa opção aqui, Application Aware Processing, o que isso aqui significa? Algumas aplicações, como por exemplo o SQL, o Exchange Server, ele faz o quê? Quando você tem lá dentro da máquina virtual, por exemplo, um SQL Server, um servidor de banco de dados, existe um processo de backup. Quando você faz o backup full do banco de dados, tanto o SQL Server quanto o Exchange Server trabalha com log de transação.
Esses logs de transação, eles só são esvaziados quando você faz o backup completo do banco e dá um commit no banco, aí ele limpa os logs. Então esse application aware aqui é você utilizar o Vim para fazer backup, por exemplo, do SQL ou do Exchange, e aí ele já vai lá e já faz ele faz com que a aplicação que roda dentro da VM identifique o que o backup foi feito, e aí então ele faz lá ele trunca os logs daquela aplicação. Por que isso é interessante? Porque pode ser, por exemplo, que se você vai fazer um backup de uma máquina virtual inteira, como você está fazendo o backup da máquina virtual diretamente, né, por um software de terceiro, a máquina virtual nem sabe que o backup está sendo feito. Então, as aplicações que estão dentro da máquina virtual, elas nem enxergam que você está fazendo backup. Então, o Application Aware, que é isso daqui, ele faz com que a aplicação, no caso, o SQL ou o Exchange Server on-premises, né, que, aliás, eu tenho uma história que um dia eu vou contar de um Exchange Server on-premises que eu atendia. Nunca mais eu quero administrar isso na minha vida. Isso é coisa do passado. Só me deu dor de cabeça, só me deu muitas noites de sonos perdidas, mas não é uma história para outro... É uma história para outra hora. O SQL, o truncar os logs do SQL ou do Exchange... ele vai fazer, então, você fez o backup da VM, da máquina virtual inteira, e ele vai entender que o backup foi feito lá na máquina virtual e vai truncar os logs. Aqui, ele dá uma opção para você indexar e fazer a detecção de malware dentro da máquina virtual. Eu não vou habilitar essa opção. E aí, aqui, ele faz o seguinte, ele fala para eu colocar as credenciais do GuestOS. Então, pode ser que você tenha várias credenciais diferentes das máquinas que você vai adicionar aqui, e aqui você vai gerenciar essas credenciais através dessas máquinas virtuais. Eu, nesse caso aqui do Firewall, vou colocar aqui usuário admin. Essa máquina é uma máquina Linux, mas eu não vou habilitar essa opção de Application Aware, não. Aí eu posso colocar a execução desse job todos os dias no mesmo horário, tá? Aqui a opção de repetir se ele falhar depois de 3 vezes. E aqui eu posso determinar uma janela de backup. O que é isso aqui? Se você tem um ambiente que é muito grande, você pode vir aqui e dizer, olha, eu só quero que seja feito backup nesses horários. Por quê? Muitas vezes, se você tem um tamanho muito grande ali de arquivo, e ele demora, ele extrapola o tempo, vai entrar no horário comercial e aí o seu cliente ele vai trabalhar, ele vai ter um problema de gargalo ou de desempenho lá. Então a ideia é que o backup seja feito fora do horário onde você vai ter problema. Aqui eu vou pedir para ele executar o job quando eu finalizar, e aqui então, olha, ele já identificou que é um FreeBSD, porque é um Firewall, é um pfSense, essa máquina virtual. Eu fiz um agendamento para o backup dessa máquina virtual todos os dias às 22 horas, né? Eu já criei um agendamento para ela, e aqui em Home a gente já consegue ver, né, que aquele job que eu criei, que é o Firewall, ele já está executando aqui o backup. Vamos ver se ele me dá alguma estatística e algum report aqui. Então, detalhe, tá? Como essa estrutura é uma estrutura com o Hyper-V, ele vai fazer o backup dessa máquina com a máquina rodando. Então, se eu abrir aqui, vocês vão verificar o seguinte, eu tenho a máquina virtual em execução e o backup rodando. Então, ele está fazendo o backup da máquina inteira. Vai ser rapidinho, né, porque é uma máquina pequena, né? Então, ele tem poucos dados, ele não tem muita coisa. Vai fazer o backup, e aí, então, eu conseguiria restaurar isso aqui virtualmente nesse repositório ou em outro, de forma muito rápida, tá? Tá aqui completo, 57%, tá vendo? Então, em poucos minutos, eu tenho um backup completo da minha máquina virtual. É óbvio que aqui algumas coisas vão depender do quão rápido é o seu acesso ao disco onde está esse backup. Então, se você fizer aquilo que eu comentei, né, na hora da configuração lá do seu inventário, da sua infraestrutura de backup, se você adicionar um repositório, que é um repositório que está na rede, onde ele precisa ir lá pegar, fazer um backup da máquina virtual e jogar essa máquina virtual para uma storage que está na rede, isso vai levar mais tempo. Aqui ele está fazendo no próprio disco dentro da máquina, então a gente tem muita velocidade, tá vendo?
Olha só, vamos ver quanto que ele vai dar uma pedida. Deu 3 minutos. Então eu fiz backup de uma máquina virtual de 18 GB, uma máquina pequenininha, né? Tinha 18 GB usados de dados aqui. Mas aqui ele me dá a hora que iniciou, a hora que finalizou, quer dizer, em 3 minutos eu tenho o backup completo da minha máquina virtual. Suponhamos que eu precisasse restaurar esse backup. Então eu vou vir aqui no meu inventário, aliás, na minha infraestrutura de backup. Aqui eu tenho os meus jobs de backup, né? E aqui eu tenho esse backup aqui. Na hora que eu clico aqui em cima de disco, né, ele tem aqui todos os pontos de restauração. Então aqui eu tenho um ponto de restauração apenas, porque eu só fiz um backup dessa máquina, né? Mas eu posso vir aqui, clicar em cima desse ponto de restauração, e aí eu posso fazer a restauração da máquina virtual inteira direto para algumas opções, ou para o Nutanix aqui, ou para um Proxmox. Então eu já consigo fazer a restauração dessa máquina virtual até para uma outra ferramenta. Nesse caso aqui, eu posso vir com a opção, clicar em Restore, fazer o restore do Microsoft para o Microsoft Hyper-V, fazer a restauração de backup, e eu posso criar uma réplica dessa máquina virtual. Então, se eu tiver um segundo servidor Hyper-V, eu consigo criar uma réplica desse. E aqui, gente, olha só, a gente está falando de uma versão que é a versão free. Então, você tem todos esses recursos que são importantíssimos nessa versão, que é uma versão gratuita. Isso aqui são opções avançadas de backup. Eu consigo criar uma réplica, né? Eu consigo criar um backup job aqui, de uma máquina, ó, eu tenho uma máquina virtual, um computador Windows, um computador Linux, né, ou até de uma máquina que esteja, eu consigo fazer backup do meu Microsoft Entra ID, de um file share, e eu consigo criar essas tasks, esses jobs de backup aqui, de maneira simplificada nessa versão, que é a versão Community. Então, qual que é a ideia? Hoje foi simplesmente mostrar para vocês como fazer um backup simples aqui. Então a gente pegou uma máquina virtual pequena, criou o nosso repositório. Eu vou fazer mais um vídeo falando aqui de outras opções, de como criar uma réplica do seu servidor virtual, Então você pode pegar ali, você pode colocar 2 servidores físicos e criar uma réplica desses, instalar o Vim Backup, fazer um backup disso e colocar uma tarefa de replicação. Então você coloca dentro da sua rede um outro servidor para criar uma réplica de tempos em tempos. Ah, eu tive um problema com a minha máquina. Então você vai lá, restaura o backup da réplica ou sobe a réplica e aí você tem o ambiente funcionando. Isso é muito interessante, tá? Considerando que é uma ferramenta gratuita. Então, imagine o seguinte, né? Ele não tem nenhuma opção aqui para te alertar nessa versão gratuita, sobre se o backup job foi feito ou não, se teve erro ou não. Porém, ele te dá, você pode fazer isso através de uma ferramenta de terceiros de monitoração. Mas o fato é, o Vim Backup, né, especificamente nessa versão Community, na versão 12.3, que é a versão atual, você tem muito recurso que você pode utilizar gratuitamente para ambientes pequenos. Então, se você oferece aí um trabalho para o seu cliente, né, no ambiente do teu cliente, essa ferramenta pode te ajudar muito, uma ferramenta gratuita de backup, funciona muito bem, recomendo fortemente que você teste e utilize. Nós vamos explorar mais opções aqui do Vim Backup, mas eu espero que você tenha sido ajudado, porque esse conteúdo aqui, ele pode fazer bastante coisa por você no sentido de permitir que você consiga oferecer um trabalho que é realmente profissional, uma ferramenta profissional de backup, a um custo zero, pelo menos em termos de licenciamento. Isso aqui é gratuito para você utilizar, você pode ir lá no licenciamento. Para ambientes corporativos, é gratuito. Como que a Vim consegue ganhar dinheiro? Ela entra no ambiente corporativo dessa forma, ela mostra o produto dela, o produto tem qualidade, quando você expande, quando você cresce, você consegue utilizar, você passa a utilizar as versões pagas, os recursos pagos avançados, e aí a pessoa que tem visão, né, o TI, o administrador de redes que tem visão de negócio, começa então a oferecer as opções que ajudam bastante. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Então hoje a gente explorou simplesmente a ferramenta, recursos básicos, como fazer aqui uma tarefa de backup bem básica, e eu espero que isso tenha te ajudado. Próximo vídeo,
A gente explora aqui, vou criar uma tarefa de replicação, explicar mais algumas coisas sobre o Vim, falando de outros recursos que ele oferece. Obrigado, fiquem com Deus, um abraço. E não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no vídeo para ajudar. Um abraço.